Na aula de hoje a gente vai falar sobre ortografia. Então, primeiro a gente vai ver o que é ortografia. Ortografia é um termo usado quando se refere à escrita das palavras, mas não é uma escrita qualquer, é uma escrita correta. Então eu trouxe primeiro a definição para vocês do que é ortografia. Então ortografia vem de ortos, que significa certo, correto, e grafia quer dizer escrita. Então ortografia significa forma correta de escrita das palavras de uma determinada língua. Nesse caso a gente vai falar do português, porque é o idioma que nós falamos aqui no Brasil. Então, ela está relacionada a critérios de etimologia e está relacionada a critérios fonéticos. Vou explicar isso de uma forma mais simples. Etimologia significa a origem da palavra. Então, quando eu vou escrever uma palavra, eu tenho que saber a origem dela. Quando eu sei a origem dela, eu vou saber por que ela é escrita de determinada forma, porque tem a ver com a origem dela. Se ela não é uma palavra originalmente da língua portuguesa, que ela veio para fazer parte da língua portuguesa, então significa que a escrita dela segue os critérios da origem e não os critérios da língua portuguesa como um todo. A fonologia significa que aquela palavra é escrita de determinada forma porque ela segue os critérios relacionados aos sons que cada letra tem, e a gente vai trabalhar isso. Então, para escrever, eu preciso olhar a convenção social, ou seja, os acordos ortográficos que existem em uma determinada língua, para torná-la oficial. Então, assim, são regras que foram condicionadas ao longo do tempo. Essas regras não são regras imutáveis, ou seja, são regras que mudam com o tempo, tá? Demora um pouquinho, mas essas regras acabam mudando. Então, assim, não é algo que há 500 anos a gente usava a escrita dessa forma e hoje a gente usa da mesma forma. Tem muitas palavras que ainda são assim, mas tem muita coisa que com o passar dos anos foi mudando. Então, quando se fala em ortografia, é além do que escrever corretamente, é você entender o porquê que é escrito assim. Né? Então, tem convenções, normas que foram criadas para que a gente escrevesse de determinada forma. Então, as coisas foram mudando. E aí a gente foi agregando informações, mudando a escrita de acordo ou com o som, ou com a origem da palavra que ela veio, mudanças que aconteceram, então a gente foi agregando isso. O que acontece? Então, não é só você saber falar a palavra corretamente, é preciso escrever a palavra corretamente, que é aí que é o grande problema de muitas pessoas. Eu sei escrever a palavra, quer dizer, eu sei falar a palavra, mas eu tenho dúvida na hora de escrita. É aí que vem a questão, trabalhar e estudar ortografia significa aprender como escrever corretamente determinadas palavras. Na verdade, todas as palavras, né? Mas é que tem umas que geram mais dúvida do que outras. Tem palavras que você escreve e não tem problema nenhum, você não tem dúvida na hora da escrita dela. Mas tem algumas palavras, e essas que a gente vai falar com mais ênfase, que geram muitas dúvidas na hora de escrever, tá? Então a gente precisa saber usar essas regras devido às situações comunicativas. Então, a situação comunicativa mais formal, ela exige que você tanto fale corretamente como escreva corretamente. Uma situação informal, que é o coloquial do dia a dia, as pessoas relevam esses pequenos deslizes que acontecem. Ninguém fica ali te corrigindo com uma ênfase tão grande quanto em situações formais. Num livro, num artigo que eu vou produzir, lá sim as pessoas vão exigir e cobrar de você a escrita. Agora, se eu estou falando ali, falei errado uma palavrinha ou outra, um sonzinho que saiu errado, as pessoas relevam e fica assim mesmo. Agora, quando são situações formais, aí não tem como fugir, tá? E aí nós vamos ver a questão dos sinais gráficos. Então vamos recapitular aí. Sinal gráfico significa a letra. Fonema significa o som que essa letra produz. Então, nós temos o fonema como representando o som e a letra é a grafia dela, ou seja, o sinal gráfico. Então, se eu faço ali a letra Z, ó, esse formato aqui significa que é o sinal gráfico. A representação gráfica da letra Z é essa aqui. O som que ele faz, aí entra na questão do fonema. O som que ele reproduz, aí representa o fonema. Por exemplo, o fonema Z, né? Ela pode ser representada, esse som Z, ó, Z,
Pode ser pelo um S, na palavra casa, pode ser pela própria letra Z, tipo no zero, ou pode ser pelo X, na palavra exame. Ó, casa é um S, mas representa Z. O Z em si, zero, e o exame, Z. Ó, é um X com som de Z. Aqui também tem mais outro exemplo. Eu tenho letras que têm mais de um fonema. Então, por exemplo, o X pode ter o som do fonema Z, que a gente viu lá exame ou exemplo. Pode ter, se X tem o som do X, enxame. Tem o som do S, aproximar. E esse X, nessa palavra e em outras também, ela tem o som do X, fixo. Então, olha ali, a letra X, ela tem vários fonemas. A letra X tem vários sons. Então, letra é sinal gráfico. X, Z, esse é o sinal gráfico. O som que ela representa é o fonema. Tá? E aí eu coloquei aqui uma atividade bem simplesinha, só para a gente conseguir compreender. Vocês vão fazer com o tempo, eu vou deixar um tempinho aqui na tela para vocês poderem ver, que funciona assim, ó. Horror. É uma palavra que eu tenho que contar quantas letras, ó. Letras é os sinais gráficos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 letras, 6 sinais gráficos. Agora, quando se fala em fonema, significa o seguinte: as letras que eu falo dessa palavra horror, todas elas têm som? Olha bem, quando eu falo esse primeiro aqui, ó, horror, esse H tem som? Se esse H não tem som, então eu não conto ela. Eu vou contar as letras que têm som. Então, como fonema, o H não tem som. Olha bem, o H não tem som. Tem uma outra regrinha. Palavras que têm 2 R's ou 2 S's, ó. 2 R's aqui, ó. 2 S's. Esses 2 R's e esses 2 S's não são falados. Eu falo horror. Eu não falo horror. Eu não falo 2 vezes esse R. Horror. Olha bem, eu não falo. Se eu não falo 2 vezes esse R, significa que eu também não vou contar. Olha o truquezinho aí no sentido de fonema. Fonema significa marcar as letras que têm som, que aparecem som na hora que eu falo. E a palavra horror é uma palavra que o H não tem som e apenas um dos R's tem som. Olha bem, um dos R's significa que, enquanto letra, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas enquanto fonema, eu vou contar, tiro uma aqui, eu tiro 2. Então, eu tenho 4 fonemas e 6 letras, porque eu não falo os 2 R's, eu falo apenas um, e o H também não tem som. Compreendeu aí? Então, olha lá, quando se fala em letras, eu conto todas. Quando se fala em fonemas, somente os sons que aparecem na palavra. A palavra sofá tem o som do S. Então, eu tenho 4 letras e eu tenho 4 sons, porque todos eles são falados. A palavra televisão, ó. Eu falo todos esses sons. Então, se eu falo todos esses sons, significa que eu tenho todas as letras e todos os sons pronunciados. Esse S é pronunciado com som de Z, mas mesmo assim ela é pronunciada. Então, não importa o som que ela faz, o que importa é saber que ela é pronunciada. Então, esse S é pronunciado com som de Z, mas é falado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Televisão tem 9 letras, e aí eu coloco 9 fonemas, porque eu tenho que saber o som que é pronunciado. Se é um som que não é falado, então eu não vou contar. O som não é falado, não é contado. Tá? Vou pegar um outro exemplo que um pouquinho diferente. Olha aqui o reflexo. Ó, o F é falado, flexo. Essa daqui já é uma exceção. Porque não é um som que não é falado. Na verdade, aqui eu tenho um som que é falado a mais.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Coloco o número 7 aqui. Mas na hora de falar em pronúncia, em som de fonemas, eu tenho o som do R, e eu tenho FLE, falado também. Só que esse X que a gente viu anteriormente aqui, ó, é o mesmo X do fixo. São 2 letras. Significa que é contado 1 a mais. Então, letras eu tenho 2, 4, 5, 6, 7 letras, porém eu tenho 8 fonemas, porque este X aqui, ó, tem o som de X, ou seja, é um som a mais. Então, tem um fonema a mais. Esse X, neste caso, é contado uma vez a mais, porque ele não fala show, ou ele não fala so, ou zo, como a gente viu lá o X. Ele é XO. Então, são 2 letrinhas, som do K e do S junto. Portanto, eu conto 1 a mais. Então, eu tenho um fonema a mais nessas palavras que tem esse som X. Esse X, que é o Q, é o K e o S. Representação fonética do K e do S, eu tenho uma letra a mais. Contei as letras. Os sons têm a mesma quantidade? Falei os mesmos sons? Então, mesmo número de letras, mesmo número de fonemas. Contei as letras, mas eu tenho um som a mais? Então, eu tenho que colocar um fonema a mais. Contei as letras e eu tenho um som a menos? Tenho que colocar um a menos, então eu coloco que tem menos fonemas. Então, o número de fonemas ele pode variar em cada palavra. Ele não é fixo. Nem todas as palavras vão ter o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Quando fala letra, eu conto todas, porque eu não estou falando de som. Eu estou falando sinal gráfico. Agora, quando se fala em fonema, aí é sinal gráfico. Se eu falo, eu conto. Se eu não falo, eu não conto. Tá? Então, letra, todas as que aparecem na palavra. Fonema, apenas o som que eu pronuncio. Se eu não falo, eu não conto. Ok aí?